Olá você, boa noite, tudo bem? Hoje eu acho que eu vou fazer um jornal assim, sem eu aparecer, deixar só vocês aí aparecendo. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês por que que eu estou falando isso. Eu, andando pela cidade, ontem e hoje, mais precisamente na região ali do Morro do Ouro, fórum, prefeitura, cartórios, andando por toda aquela região, conversando com algumas pessoas, eu não posso identificar muito, eu acredito que por razões óbvias, para que essas pessoas não sejam vítimas de perseguição, porque alguém próximo do coronel, encostou no coronel, é persona non grata, olha só. Mas uma dessas pessoas me falou uma frase que me emocionou e me tocou muito, a forma como foi dito. E eu falei para essa pessoa, me permita, não vou me referir nem a gênero e nem a função que essa pessoa executa, mas eu falei para essa pessoa que eu ia colocar a sua frase no jornal hoje. E eu vou colocar. Quando nós conversamos, ela falou assim: Coronel, você, abre aspas, é a voz de quem não tem voz, fecha aspas. Eu falei assim, olha que coisa gostosa nós ouvirmos isso de quem assiste o nosso jornal todo dia. Como eu já lhe falei que eu não ia citar seu nome, você concordou plenamente, eu gostei disso, da sua fala, do seu ponto de vista. Saber que nós conseguimos dar voz ao povo, ou às vezes, algumas vezes, falar o que o povo quer falar, e às vezes eles se sentem inibidos, tímidos, acuados, ou até mesmo por serem periferia. É verdade, estou falando isso mesmo com toda franqueza. Por serem periferia, por serem humildes, às vezes eles querem falar, não podem. E é o que eu sempre falo, às vezes utiliza nosso jornal aqui, através dos nossos contatos e do nosso jornal de olho na TV, falar aquilo que vocês gostariam. E talvez nós sejamos a fala de quem não tem voz. Muito obrigado pela sua observação. Olha, foi algo que me tocou bastante, me senti muito emocionado por você ter nos falado isso. E por falar nisso, também andando pela área central, por favor, hein? Não repara que eu estava de camiseta andando no centro, que eu estava completamente à vontade andando com meus cachorros. Aí eu encontrei uma simpatia no centro de Mogi Guaçu. Andando com meus cachorros, encontrei a Tereza. Aí a Tereza, ela estava dentro de uma loja, tudo bem, dá para vocês verificarem aqui, ó. Ó. É uma loja. Aí a Tereza estava andando ali no meio da loja, estava fazendo alguma coisa lá dentro. Ela falou assim, você não é o cara da televisão? Aí a pessoa que estava atendendo ela falou assim, sim, ele é o cara da televisão, ele é o Coronel Costa. Aí ela falou assim, meu marido assiste seu jornal todo dia. Aí eu perguntei assim, mas você não assiste, não me reconhece? Ela falou assim, não, você é muito diferente na televisão. Ah, eu não acho. Vou até ficar meio do lado aqui. Vocês acham que eu fico muito diferente aqui, ao vivo, e aqui? Vou ficar do outro lado, vai. Vocês acham que é muito diferente? Ah, a mesma pessoa. Eu também. Aí, ó. Ela falou assim, não, você fica muito diferente. Eu falei, ah, não sei. Mas obrigado, Tereza, pelo seu marido também, o Ailton. Aliás, vou lhe chamar, não pelo seu nome, mas pelo seu apelido, pelo qual você é mais conhecido. Obrigado, Pitoco, por você estar nos assistindo. Sei que você está vendo o jornal hoje. Obrigado mesmo.
tanto a Tereza quanto a Ailton são moradores do Alto dos Ipês. É isso mesmo, né? Falei certo, né? É, do Alto dos Ipês. Obrigado pela audiência, por estar sempre conosco aqui no Jornal De Olho na Cidade. Obrigado mesmo. Bom, eu vou trazer duas ocorrências para vocês que não são de Mogi Guaçu. Não são de Mogi Guaçu. Por que que eu vou trazer essas ocorrências? Porque são ocorrências que podem acontecer em qualquer lugar. Mas nós temos que estar comovidos destes fatos. Um envolvendo uma mulher grávida e o outro maus tratos a um bebê. Nenhum deles foi aqui na nossa cidade. Mas eu quero mostrar para vocês, a nossa sociedade ela precisa repensar algumas coisas. Vamos mostrar primeiro a ocorrência de maus tratos a um bebê de 4 meses. Ó, 4 meses. Isso mesmo. O pai e a mãe maltrataram esse bebê de 4 meses. Vejam só. Um casal foi preso sob acusação de abandono de incapaz e maus tratos. Os dois estavam sob suspeita de manter os 3 filhos, incluindo um bebê de 4 meses, em condições insalubres no interior da residência. A ação foi deflagrada após uma equipe policial ser acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais identificaram que o casal já era conhecido em registros anteriores por desentendimentos e uso de entorpecentes. O homem confessou ter feito uso de cocaína e bebida alcoólica antes da chegada dos agentes. A avó das crianças, que é proprietária do imóvel, autorizou a entrada da equipe e constatou o estado deplorável da moradia, considerada inadequada para a criação de menores. Uma criança, um bebê de 4 meses, ele chora porque está sujo, incomodado talvez com alguma coisa, e porque está com fome. As duas coisas. Normalmente são as duas coisas. Ou fome, ou está incomodado por sujeira, quer tomar um banho, alguma coisa assim. Agora, os pais maltratarem esse bebê, o que uma criança dessa com 4 meses pode fazer a não ser chorar, comer, mamar e dormir? Quem colocou essa criança no mundo foram os dois. Agora os dois vão ficar presos, longe da criança, e é capaz ainda de pôr a culpa na criança. Parabéns para a avó que acionou a polícia. Parabéns para a avó que acionou a polícia. Agora os dois vão ficar presos, literalmente presos, longe do filho. Quem vai acabar sofrendo também nessa é a criança, que não vai ter como amamentar no peito da mãe. Mas eu penso o seguinte, o que a droga está fazendo com a nossa sociedade? Usuários de substância entorpecente. Por isso que eu falo que nós temos que repensar, às vezes, alguns comportamentos da nossa sociedade. E o segundo caso, uma mulher grávida de 8 meses, entra no banheiro, esconde a gravidez da família, tem um bebê dentro do banheiro, consegue pegar a sua placenta, jogar no vaso sanitário, porém, todo mundo sabe que um parto, ainda mais prematuro, a probabilidade de hemorragia é muito grande. E essa mulher teve o quê? Parada cardíaca. Vejam só. Uma tragédia doméstica chocou familiares de uma mulher de 31 anos em Campinas.
A vítima, grávida de aproximadamente 32 semanas, faleceu em sua residência após dar à luz a um bebê dentro de um vaso sanitário. A vítima, que ocultava a gestação da família e não realizava acompanhamento pré-natal, foi encontrada inconsciente pela irmã. Ela chegou à casa da irmã e encontrou desacordada no sofá. Imediatamente acionou o SAMU, iniciou manobras de reanimação cardíaca. Foi quando descobriu no banheiro um feto com placenta dentro do vaso sanitário. O caso vai terminar na delegacia. Fica aquela pergunta. Por que essa mulher sozinha escondeu a gravidez? Não vou julgar nada, não é minha função julgar ninguém. Mas a gente tem que pensar da seguinte forma: vidas. Esse bebê pode ser salvo? Poderia ser salvo. Essa mulher poderia ser salva? Poderia ser salva. O porquê que ela escondeu a gravidez? Não importa. Não vamos julgar. Mas vamos pensar o seguinte: será que a família não queria a criança? Será que o pai não queria a criança? Será que ela não queria saber quem era o pai da criança? Sei lá, eu não sei. Mas nós temos que repensar. Nós não podemos julgar ninguém. Nós precisamos ajudar as pessoas. Pense nisso quando você se deparar com situações como essa. Não critique, ajude. Uma criança dessa pode muito bem ser entregue para adoção. Isso é natural. Isso é a coisa mais comum hoje em dia. Nós temos famílias que querem, precisam, necessitam, pedem para adotar uma criança. Pense nisso. Pense nisso. Vamos repensar nós como sociedades, como seres humanos. Nós que temos um Criador muito maior que nós. Aliás, nem dá para se comparar, querer dizer ele com a relação a gente, mas nós somos tão pequenininhos da grandiosidade dele. Vamos fazer o bem. Olha, isso é muito salutar. Bom, já que eu falei dessas duas situações, que por sinal me chocou bastante, mas bastante mesmo, me deixou muito assim comovido quando eu vi esses dois fatos. Nós vamos falar agora do acidente que aconteceu na SP-340 no dia 18 de setembro. Nós vamos repisar a ocorrência que nós mostramos aqui no dia 19, mas a ocorrência foi no dia 18. Vejam só onde uma pessoa morreu e duas crianças ficaram feridas. Vejam só que nós falamos no dia 19 de setembro. Assista. Um acidente envolvendo 4 veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 18, na rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, SP-340, nas proximidades do entroncamento com a SP-342. De acordo com as primeiras informações, as vítimas ocupavam um Renault Logan, que após o impacto saiu da pista, caiu no canteiro central e capotou. Pelo menos uma mulher e 2 crianças ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico. Uma das crianças apresentava estado de saúde mais grave, chegou a ter parada cardíaca. Os ocupantes dos demais veículos não sofreram ferimentos. Lembra quando nós mostramos esse fato aqui, bem próximo aqui do cruzamento da 340 com a 342 para cá? Pois bem, lembra que nós falamos que 2 crianças permaneceram internadas? Pois bem, hoje uma dessas crianças, o menino de 9 anos, tem a foto dele aí? Só para verificar. Então, antes desse acidente, esse menino veio a óbito hoje. Ele não resistiu aos ferimentos, ficou internado em estado gravíssimo e veio a óbito hoje, não resistiu. Por isso que eu falo para vocês, quando se deparar com fatos como esse, se não puder ajudar, não fique parado na beira da rodovia provocando outros acidentes, nem queiram ficar acompanhando e vendo.
que com toda certeza, se você parar aqui na beira da rodovia, você vai provocar outro acidente, talvez até mais grave do que esse. E desse acidente, mais uma vítima fatal. Tá aí. Criança, criança, criança. Olha, 3 fatos envolvendo crianças. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Segundo bloco, notícias da nossa cidade. Como eu falei para vocês que nós estávamos andando pela cidade, eu também escutei uma coisa que me deixou também contente. Está mudando aquela imagem que desenharam, não que eu seja, que desenharam para a população que eu era uma pessoa agressiva, violenta, não sei, eles desenhavam e a população estava começando a ver isso. Hoje, esse cenário já está mudando. Inclusive, dentro da própria prefeitura eu escutei isso. Falar assim, ainda bem que nós temos Coronel Costa em Mogi Guaçu para falar aquilo que algumas pessoas mudam o cenário para falar de maneira diferente. Fiquei contente de ouvir isso. Perturbação do sossego. 2 cidadãos, não é cidadões, 2 cidadãos, um de 39 anos e outro de 29, estavam fazendo passeio automobilístico na região do bairro Pantanal. Acionaram a Guarda Municipal por perturbação do sossego. Vejam só. Uma ocorrência de perturbação de sossego causada por som em volume alto terminou em caso de desacato, resistência e ameaça contra agentes da ROMU, Rondas Ostensivas Municipais da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada no bairro Pantanal, no Engenho Velho. Equipes da ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, foram acionadas para verificar a reclamação e encontraram no local um morador da residência e um amigo. Ambos reagiram de forma hostil à abordagem, utilizando palavras de baixo calão contra os agentes. Em meio à confusão, o morador chegou a ameaçar de morte um dos guardas, afirmando que iria pegá-lo na rua. Após resistirem à ação, os dois foram levados até a CPJ. Quando eu falo perturbação do sossego, é realmente aqueles casos que perturbam aquelas pessoas que querem descansar, em razão do horário, em razão do local, ou em razão de algumas coisas, alguns locais. Por exemplo, o hospital tem que fazer silêncio, não pode, porque lá tem pessoas em comorbidade que precisam estar mais tranquilas. Esses cidadãos não contentes, começaram a ameaçar
a Guarda Civil Municipal. E detalhe, não é só ameaça, chegou e falou assim, vou te pegar na rua. Sabe o que aconteceu? Foram presos. Aí eu falo da seguinte forma. Nós já mostramos a matéria? Tem uma que eu começo a falar aqui, eu já até me perco até com vocês. Então, quando vocês viram aí agora, o que acaba acontecendo nessa situação? Às vezes a pessoa bebe, embriaga e acha que é o dono do mundo, é o Senhor Todo-Poderoso. Aí depois, quando cai na real, fala, eu estava bêbado. Pensa nisso. Às vezes, quando a gente vai beber, tem que pensar, se eu vou beber, tem que ter alguém para dirigir meu carro. Se eu vou beber, tem que ter alguém que esteja, vamos dizer assim, com a capacidade para discernir o que está acontecendo. Agora, vai juntar com mais amigos para beber? Dá nessa baderna toda aí. Bom, agora vamos falar sobre o cruzamento da Avenida Bandeirantes, ali, logo que ela está passando por debaixo da SP-340. Eu acredito que vocês já estão vendo que aquela passagem do semáforo ali está impedida. Os veículos que vêm pela lateral da rodovia são obrigados a virar à direita e ir fazer o retorno lá na rotatória. Vejam só como que está a situação ainda agora, durante toda essa semana, na Avenida Bandeirantes. Vejam só. O semáforo da Avenida Bandeirantes, no Parque Cidade Nova, apresentou falha devido à queima da placa principal da central de controle, responsável pelas funções de troca de sinal e comandos para pedestres. Para amenizar o fluxo, a Prefeitura interditou o acesso da Avenida Lindor de Souza Leite, à Rua Maria Signoretti, em Brunis. A medida reduziu as filas no trecho, mas transferiu, ainda que em menor escala, a lentidão para a rotatória do Campo da Brama. Essa barreira aqui que eu estou falando, ó, como o semáforo está desligado, tem essa barreira aqui, ó. Então não se consegue passar. Quem vem aqui da lateral da rodovia, quem saiu da rodovia para adentrar na cidade, não consegue mais passar por aqui e sentido dos IPs ou até mesmo passar reto para o outro lado. Por quê? Porque o semáforo, a sinalização semafórica não está funcionando. O que eu quero falar para vocês com isso? Esse fato acontecendo nos leva a repensar o trânsito mais um pouquinho. No horário de pico, aqui por volta das 17 horas, 17h30, nós temos um grande fluxo de carros vindo aqui pela lateral, quem saiu da rodovia e veio para adentrar a cidade. Só que se esse pessoal precisa passar aqui, automaticamente eles têm que ir até a rotatória, fazer o retorno para voltar aqui. Vai congestionar a rotatória do Campo da Brama. Vai congestionar com toda certeza. Isso é fato. Só que aqui, como não para o trânsito daqui para lá, sabe o que vai acontecer? Na rotatória que tem aqui da frente, a hora de adentrar ao bairro dos IPs, quem está saindo da rodovia de Pinhal sentido Mogi Guaçu para adentrar aqui a cidade nessa rotatória, não vai conseguir acessar a rotatória, porque o trânsito aqui vai ser tão intenso que ninguém vai conseguir. Vocês imaginam como que ficou a rotatória aqui dos IPs e a rotatória do Campo da Brama? Mas eu pergunto para vocês, essa interdição, repensando o trânsito total, não está na hora de nós pensarmos numa reestruturação do trânsito nessa região? Quer ver um exemplo? Já não está na hora de acertar Carrenovias para abrir o acesso à Avenida da UPA? Só falta fazer as alças de acesso da SP-340 com a Avenida da UPA.
Você alivia esse trânsito aqui e muito. Só que quem tem que fazer isso, por incrível que pareça, são as nossas autoridades municipais. Tira o trânsito daqui, você abre a alça de acesso da Avenida da UPA para acessar diretamente a SP 340 aqui em cima. Fato simples que se resolve com diplomacia entre as autoridades de trânsito municipais e a concessionária Renovias. Uma parceria entre uma siderúrgica da cidade, alguns departamentos da prefeitura. A prefeitura está tendo agora um processo de fumigação para evitar casos de dengue, chikungunya na nossa cidade. Vejam só, assistam agora. Os agentes do Departamento de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde darão início a uma nova ação de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. As equipes farão aplicação de larvicida biológico em imóveis da zona sul da cidade, região que apresentou maior incidência de casos de dengue em 2025. A aplicação terá caráter preventivo e abrangerá todos os imóveis da área, inclusive fechados e desocupados. O produto será lançado pelo alto, alcançando lajes, calhas, caixas d'água destampadas, ralos e outros possíveis criadouros. O larvicida tem duração de 2 meses, é resistente a chuvas e não é tóxico para aves, animais domésticos e seres humanos. Uma empresa fornece o fumigador, a outra adaptação para colocar no carro e assim vai. Só para vocês saberem, em 2025, em 9 meses, nós tivemos 25.274 casos confirmados. Ou seja, em 9 meses dá quase 3.000 casos por mês. Ou seja, cada dia 100 pessoas contaminadas com dengue em Mogi Guaçu. Por dia, 100 pessoas contaminadas. Lembra quando eu falava para vocês que se fizesse um trabalho desse, quanto que desonera as nossas unidades de saúde? Imagina bem, só começando a fazer uns cálculos, uma média de 100 casos por dia. Só que eu digo para vocês, todas as pessoas que têm sintoma procuram o Sistema Único de Saúde? Não. Então nós podemos dizer que isso está assim, não está na sua totalidade. Pode ser muito mais esse número ainda. Não quero dizer que são 100 casos específicos todo dia. Pode ser que alguns dias tenham mais, outros menos. Mas dá uma média de 100 casos dia. É muita coisa. Investir em prevenção, com toda certeza, é muito mais barato. E isso tem que ser feito em períodos e se repetir com certa constância na cidade toda. É isso daí, gente. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado por essa recepção que nós temos quando andamos pela cidade. Quando reconhecem o nosso trabalho aqui de levar informação a todos vocês. Fiquem com Deus, um grandioso, não dá para abrir mais, e forte abraço e até amanhã.